Olá e muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Concurseja. Eu sou a sua host. E eu sou o especialista convidado de hoje. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Hoje, pessoal, a gente vai mergulhar a fundo num tema que é, assim, a base de como as coisas andam na justiça civil: os atos processuais no direito processual civil brasileiro. Exato. É um tema fundamental mesmo. Sem entender os atos, a gente não entende o processo. Pois é, nós temos aqui um material bem completo, um resumo que ajuda bastante a organizar as ideias, e a nossa missão hoje é destrinchar isso, sabe? Entender o que são esses atos, por que são tão importantes. E quais são aqueles pontos cruciais, né? Aquilo que quem está começando a estudar ou precisa revisar não pode deixar passar. A espinha dorsal mesmo do procedimento. Isso, a espinha dorsal, gostei da imagem. Sem querer se perder em cada detalhezinho, mas focando no essencial. Ok, então para começar do começo mesmo, o que, afinal, define um ato processual? Olha, de forma bem direta, é uma ação humana, uma manifestação de vontade de alguém que participa do processo. Pode ser uma das partes, pode ser um juiz, pode ser um servidor da justiça. Uhum. E essa ação tem um objetivo claro: criar, modificar ou até extinguir uma situação jurídica dentro do processo. É uma ação feita para ter efeito ali, naquele contexto processual. Entendi. Então a chave é essa vontade humana direcionada a produzir um efeito no processo. Isso diferencia de um, sei lá, um fato que acontece e impacta o processo, mas sem essa intenção? Exatamente. Você pegou o ponto. É a diferença clássica entre ato processual e fato processual. Por exemplo, se uma das partes, infelizmente, vem a falecer durante o processo, isso é um fato. Certo. É um evento que acontece e impacta o processo profundamente. Vai suspender, talvez precise habilitar herdeiros, mas não foi uma ação voluntária com o fim de gerar aquele efeito processual específico. Ninguém falece para suspender o processo, né? Claro. Faz todo sentido. A vontade dirigida ao efeito processual é o que caracteriza o ato. E pensando nesses atos, quais seriam as características, assim, mais marcantes deles? Bom, a gente já falou da conduta humana voluntária e da finalidade processual. Além disso, todo auto processual vai gerar, ou pelo menos tentar gerar, efeitos jurídicos dentro do processo. Ok. E tem uma característica bem interessante que você mencionou no início, que é a questão da forma. O Código de Processo Civil, lá no artigo 188, ele estabelece uma regra geral de liberdade das formas. Ah, sim, eu vi isso. Quer dizer que, em princípio, não precisa seguir um modelo super rígido para tudo? Em princípio, não para tudo. A ideia é não engessar demais. Mas, claro, para certos atos mais importantes, a lei exige sim uma forma específica. Uma petição inicial tem requisitos, uma sentença tem estrutura definida. Entendi. Existe uma regra geral de liberdade, mas com exceções importantes onde a forma é sim prescrita. Exato. E é aí que entra um princípio que eu acho fascinante e super importante na prática: o princípio da instrumentalidade das formas, às vezes chamado também de formalismo valorativo ou moderado. Instrumentalidade das formas. Soa como algo que diz que a forma é um instrumento, não um fim. Perfeito. É exatamente isso. O artigo 277 do CPC é a chave aqui. Ele diz basicamente o seguinte: olha, mesmo que um ato não tenha seguido a forma exata que a lei mandou, Uhum. se ele atingiu a finalidade essencial para a qual ele existia, e se ele não causou nenhum prejuízo para nenhuma das partes, ele pode ser considerado válido. Interessante. Então, o foco não é a perfeição formal, mas o resultado e a ausência de dano. Exatamente. Privilegia-se a eficiência, a economia processual, a justiça do caso concreto, em vez de um apego exagerado à forma pela forma. É uma visão mais moderna, mais pragmática do processo. Claro que não é uma carta branca para ignorar as formas, mas é um reconhecimento de que elas servem a um propósito. Faz muito sentido. Evita que um processo inteiro, às vezes, seja anulado por um detalhe formal que não prejudicou ninguém e não impediu o ato de cumprir sua função. Pois é. Impede o que a gente chama de nulidade por nulidade, né? A forma é garantia, mas não pode ser um obstáculo intransponível à justiça. Ok, ficou bem claro. E como a gente pode organizar esse tantos atos que acontecem num processo? Existem classificações, né? Vi que dá para classificar por quem pratica, pela função. Sim,
Existem várias formas de classificar e todas ajudam a entender melhor. Uma bem comum é pelos sujeitos que praticam o ato. Tipo, atos das partes, atos do juiz. Isso. Atos das partes são aqueles praticados pelo autor, pelo réu ou por terceiros que intervenham. A petição inicial, a contestação, um recurso, uma manifestação sobre uma prova, tudo isso é ato da parte. Certo. Aí temos os atos do juiz. O artigo 203 do CPC até detalha bem. São os despachos, as decisões interlocutórias e as sentenças. Despachos são só para dar andamento, sem decidir nada de relevante. Decisões interlocutórias resolvem questões no meio do caminho. E a sentença é o ato final, que resolve o mérito principal da causa naquela instância. Entendi a diferença. Despacho impulsiona, decisão resolve algo no meio, sentença encerra naquele grau. O escrivão, ou o chefe de secretaria, o oficial de justiça. Eles praticam atos como juntar documentos, certificar coisas que aconteceram, expedir mandados, fazer intimações, atos mais de apoio, mais essenciais para o funcionamento da máquina. Certo. Essa classificação por sujeito parece bem útil para saber quem fez o quê. Mas você mencionou também classificar pela função. Sim, outra forma interessante é pensar na finalidade imediata do ato. Tem atos que servem para postular, para pedir algo, como a petição inicial. Tem atos para se defender, contestação. Atos para decidir, do juiz. Atos para instruir o processo, para produzir provas, ouvir uma testemunha, fazer uma perícia. E os atos de comunicação? Você destacou eles antes como muito importantes. Sem dúvida. Os atos de comunicação são vitais. Eles garantem princípios básicos como o contraditório e a ampla defesa. Sem saber o que está acontecendo, ninguém pode se defender ou reagir, né? Com certeza. E quais são os principais atos de comunicação? Os três grandes são citação, intimação e notificação. Embora o CPC atual use mais citação e intimação. A citação, prevista lá no artigo 238, é o ato pelo qual se chama o réu, o executado ou o interessado para integrar o processo. É o primeiro chamado oficial. Ah, é o ato que formalmente traz a pessoa para dentro da disputa judicial. Exatamente. E por isso ela é tão crucial. O artigo 239 diz que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, salvo algumas exceções. Uma citação inválida ou a falta dela é um dos vícios mais graves que um processo pode ter. Pode levar à nulidade de tudo que veio depois. Nossa, então é um ponto de atenção máximo mesmo. Total. O parágrafo 1º desse mesmo artigo 239 diz que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou a nulidade da citação. Mas se ele não aparece e a citação foi falha, o problema é enorme. Entendi. E a intimação, qual o papel dela? A intimação, definida no artigo 269, é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Enquanto a citação chama para entrar no processo, a intimação serve para informar sobre o que está acontecendo lá dentro, para que as partes possam fazer o que for necessário, apresentar uma prova, recorrer de uma decisão, comparecer a uma audiência. Ah, então a intimação é o que mantém as partes informadas e aptas a agir durante todo o processo. Isso. Garante que ninguém seja surpreendido e que todos tenham a oportunidade de exercer seus direitos e deveres processuais. A falta de uma intimação devida também pode gerar nulidade se causar prejuízo. Faz sentido. Sem comunicação eficaz, o jogo não é justo, né? Exato. A comunicação é a base do devido processo legal. Ok. Falamos sobre o que são, as características, quem pratica, a importância da comunicação e quanto ao tempo e lugar desses atos. Existem regras para isso também? Sim, existem regras importantes. Quanto ao tempo, a regra geral, lá no artigo 212 do CPC, é que os atos processuais devem ser praticados em dias úteis das 6 às 20 horas. Dias úteis. Isso exclui sábados, domingos e feriados? Exatamente. E o próprio CPC, no artigo 216, define o que é feriado para fins forenses. Mas atenção, essa regra de horário, 6 às 20 horas, é para a prática do ato em si. A contagem dos prazos é diferente. Ah, boa observação. E sobre o lugar? Onde os atos devem acontecer? A regra geral no artigo 213 é que os atos se realizam na sede do juízo, ou seja, no fórum.
Mas, claro, há muitas exceções. Atos como citação, intimação, penhora podem ocorrer fora do fórum, onde for necessário. E o juiz pode realizar atos em outro lugar se houver deferência ou um obstáculo justificado. E o processo eletrônico? Isso deve ter mudado bastante a questão do lugar, imagino. Mudou radicalmente. Com o processo eletrônico, regido pela Lei 11.419 de 2006, a prática de muitos atos como peticionar, consultar o processo, receber intimações, pode ser feita de qualquer lugar, a qualquer hora, até o final do prazo. Então, o lugar físico perdeu muito da sua importância para vários atos. Sim, para os atos que podem ser feitos eletronicamente, o lugar se tornou o ambiente virtual do sistema do tribunal. Mas a questão do tempo dos prazos continua crucial. Falando em prazos, essa é outra parte que sempre gera dúvida. Como funciona a contagem? Você mencionou que é diferente da regra do horário do ato. Sim, a grande mudança do CPC de 2015 foi estabelecer, no artigo 219, que na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computam-se somente os dias úteis. Ah, essa foi uma mudança bem comentada. Só dias úteis. Isso aumentou a duração efetiva dos prazos, né? Aumentou. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do vencimento. E só contam os dias em que há expediente forense. Isso deu mais respiro para os advogados, mas exige atenção redobrada na contagem. E o que acontece se a parte não pratica o ato no prazo certo? E é aí que entra a tal da preclusão. Exatamente. Preclusão é um instituto fundamental. Significa perda do direito de praticar um ato processual. É como se a porta se fechasse para aquela oportunidade. Perdeu a chance. E existem tipos diferentes de preclusão. Sim, a doutrina costuma falar em 3 tipos principais. A preclusão temporal, que é a mais comum, perde-se o direito porque o prazo para praticar o ato simplesmente acabou. Deixou passar. Ok, essa é a mais óbvia. Depois tem a preclusão consumativa. Perde-se o direito porque ele já foi exercido. Você já apresentou sua contestação. Não pode apresentar outra depois, mesmo que ainda esteja no prazo. O ato já se consumou. Entendi. Fez uma vez, não pode fazer de novo. E tem a preclusão lógica. Perde-se o direito de praticar um ato porque se praticou outro ato que é incompatível com ele. Por exemplo, você aceita uma decisão, expressa ou tacitamente, e depois quer recorrer dela. Não pode. Aceitar a decisão é incompatível com a vontade de recorrer. Há uma falta de lógica. Temporal, consumativa, lógica. Entendi as diferenças. A preclusão serve para organizar o processo para ele andar para frente, né? Para não ficar voltando em questões já superadas. Perfeito. Ela garante a ordem, a segurança e a celeridade do processo. E evita que o processo se torne um ir e vir interminável. E se um ato é praticado mais fora das regras? Seja de forma, de tempo, de lugar. O que acontece? Ele é inválido. Aí entramos na teoria das nulidades processuais. Um ato praticado com defeito, com vício, pode ser considerado inválido. Mas não é tão simples assim. Não é automático. Errou, tá nulo. Não necessariamente. Primeiro, a gente tem que distinguir entre nulidade absoluta e nulidade relativa. Qual a diferença? A nulidade absoluta ocorre quando o vício atinge uma norma de ordem pública, uma regra essencial para o interesse público no processo. Pensa na falta de citação válida, que afeta o direito de defesa, ou a incompetência absoluta do juiz. São vícios tão graves que podem ser reconhecidos pelo juiz a qualquer momento, mesmo de ofício, e não se convalidam com o tempo. Entendi, são os problemas mais sérios. E a relativa? A nulidade relativa acontece quando o vício atinge uma norma que protege mais o interesse de uma das partes. Por exemplo, uma regra sobre a forma de uma intimação que não foi seguida à risca. Nesse caso, a nulidade depende de alguns fatores. Ela precisa ser alegada pela parte prejudicada, no momento oportuno, sob pena de preclusão. Ah, então a parte tem que reclamar. Sim. E mais importante, a parte tem que demonstrar que sofreu um prejuízo concreto por causa daquele defeito. É aqui que volta aquele princípio que falamos, pad nullité sem crieve. Sem prejuízo, não há nulidade. Mesmo na nulidade relativa, tem que provar o prejuízo. Isso está na lei. Sim, o artigo 277, que fala da instrumentalidade, já aponta para isso. E o artigo 282, parágrafo único, diz que o ato não será repetido
nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. O artigo 283 também exige que a parte que alega a nulidade diga qual foi o prejuízo. E tem até súmula do STJ sobre isso, a 414, aplicada ao processo penal, mas com raciocínio válido aqui, reforçando a ideia do prejuízo. Entendi. Então, mesmo com erro, se não houve prejuízo demonstrado, o ato pode ser mantido. Isso também conecta com a ideia de eficiência e economia processual. Exatamente. E mais, muitos vícios podem ser sanados, corrigidos. O artigo 282 diz que o juiz, ao pronunciar a nulidade, dirá quais atos são atingidos e ordenará as providências para sanar o defeito, se possível. O objetivo não é anular por anular, mas sim consertar o processo e permitir que ele siga de forma válida. Faz sentido. O foco é aproveitar os atos sempre que possível. Correto. Busca-se o máximo aproveitamento dos atos processuais. Falamos antes do processo eletrônico, que trouxe agilidade. A Lei 11.419 de 2006 foi um marco, né? Um marco absoluto. Revolucionou a prática forense no Brasil. Permitiu peticionamento eletrônico, intimações por meio eletrônico, consulta aos autos online. Agilizou demais muitos procedimentos. Mas as garantias fundamentais, como a necessidade de autenticidade dos documentos, a segurança das comunicações, os prazos, isso tudo se mantém, certo? Sim, a lei do processo eletrônico buscou equilibrar a agilidade com a segurança jurídica. Exige o uso de assinatura digital para garantir autenticidade e integridade, estabelece regras claras para a contagem de prazo das intimações eletrônicas. A tecnologia veio para facilitar, mas sem abrir mão das garantias do devido processo legal. Entendi. A ferramenta mudou, mas os princípios por trás continuam valendo. Exatamente. E tem um outro ponto que me parece bem moderno e que eu vi mencionado: a ideia de negócios jurídicos processuais. O que seria isso? Essa é uma das grandes inovações do CPC de 2015, prevista principalmente no artigo 190. É a possibilidade das partes, em comum acordo, celebrarem negócios para ajustar certas regras do procedimento ao caso concreto delas. As próprias partes podem combinar regras diferentes para o seu processo? Tipo, customizar o procedimento? Isso, desde que as partes sejam plenamente capazes e a causa trate de direitos que admitam autocomposição, ou seja, direitos sobre os quais elas poderiam fazer um acordo para resolver a disputa. E o que elas podem combinar, por exemplo? O artigo 190 dá exemplos. Podem mudar a distribuição do ônus da prova, combinar sobre seus deveres e poderes processuais antes ou durante o processo. O artigo 191 fala especificamente da possibilidade de definirem um calendário para a prática dos atos processuais, vinculando as partes e o juiz. Um calendário próprio para o processo. Que interessante. Sim, isso pode dar muito mais previsibilidade e adequação ao ritmo das partes e à complexidade da causa. É uma manifestação clara da valorização da autonomia da vontade no processo civil. Uma busca por flexibilidade, por um processo mais cooperativo e adaptado às necessidades específicas daquele litígio. Parece uma ferramenta poderosa para tornar o processo mais eficiente e talvez até menos conflituoso, se as partes conseguem dialogar sobre o próprio procedimento. Tem esse potencial, sim. Claro que o juiz controla a validade desses acordos para ver se não há nulidade, inserção abusiva em contrato de adesão ou se alguma das partes está em situação de vulnerabilidade manifesta. Mas a regra é prestigiar a vontade das partes. Bem interessante essa flexibilização. Ok, acho que cobrimos bastante coisa. Vamos tentar fazer um apanhado geral para fixar as ideias. Vamos lá. Então, recapitulando. Atos processuais são essas ações humanas, voluntárias, feitas dentro do processo para criar, mudar ou extinguir situações jurídicas. Certo. Perfeito. E a intenção de produzir efeito no processo é o que diferencia do mero fato processual. Exato. A forma de praticar o ato é relevante. Existem regras, mas o princípio da instrumentalidade das formas ou formalismo moderado é chave. O que importa mais é o ato atingir sua finalidade sem causar prejuízo, mesmo que a forma não seja 100% perfeita. Isso, o foco é na substância e no resultado útil sem prejuízo. Artigo 277 do CPC. A comunicação dentro do processo é vital para a validade, especialmente a citação, que traz o réu para o jogo. Falhas graves aqui podem derrubar tudo. As intimações mantêm todos informados. Fundamental para o contraditório e a ampla defesa. Artigos 238, 239, 269.
Quanto ao tempo, os prazos são contados em dias úteis, e perder o prazo leva à preclusão, à perda da chance de agir, seja temporal, consumativa ou lógica. Artigo 219 para dias úteis. E a preclusão é o motor que faz o processo andar para frente. Se um ato tem vício, entramos nas nulidades. As absolutas são graves, ligadas à ordem pública e podem ser reconhecidas a qualquer tempo. As relativas dependem de alegação da parte e, crucialmente, da demonstração de prejuízo, passo de nullitis sangrif. Muitos vícios podem ser sanados. Correto. Artigos 276 a 283 tratam disso. A regra é tentar salvar o ato, se possível, e se não houver prejuízo. O processo eletrônico, Lei 11.419/06, trouxe muita agilidade, mas manteve as garantias de segurança e autenticidade. Modernizou a forma, mas preservou os princípios. E, por fim, os negócios processuais, artigo 190, são essa ferramenta nova que permite às partes capazes, em causas sobre direitos disponíveis, customizar partes do procedimento, como criar um calendário ou ajustar o ônus da prova, valorizando a autonomia e a flexibilidade. Exato. Uma aposta na capacidade das partes de construírem, junto com o juiz, um procedimento mais adequado para resolverem seu conflito. Ufa! Acho que conseguimos passar pelos pontos principais desse universo dos atos processuais. Sim, acho que foi um bom panorama. E se a gente tenta conectar isso tudo a uma ideia maior, sabe? Perceber que entender os atos processuais é, na verdade, entender a própria dinâmica de como a justiça civil funciona no dia a dia. Como as engrenagens da máquina judicial se movem. Exatamente. Todas essas regras sobre forma, tempo, lugar, comunicação, nulidades, prazos, elas buscam o tempo todo um equilíbrio muito delicado. Equilíbrio entre o quê? Entre a segurança jurídica, a previsibilidade que as formas e os procedimentos rígidos tentam garantir, e, do outro lado, a necessidade de um processo que seja eficiente, rápido na medida do possível, justo no caso concreto, e que realmente entregue o resultado que o direito material promete. Entendi. É uma tensão constante entre rigidez e flexibilidade, entre forma e função. Exatamente. E o CPC de 2015, com a instrumentalidade das formas mais clara, com os negócios processuais, parece pender um pouco mais para a flexibilidade e para a eficiência, sem abrir mão das garantias fundamentais, claro. Isso me deixa pensando. Com essa valorização crescente da instrumentalidade, da finalidade sobre a forma, e com essa porta aberta pelos negócios processuais para a customização do procedimento, até onde será que essa flexibilização pode ir no futuro? É uma ótima pergunta. Qual o limite? Pois é, quais seriam os limites, talvez éticos ou de ordem pública mesmo, para essa adaptação do processo pelas partes? Até que ponto o procedimento pode ser contratualizado sem ferir garantias mínimas ou a própria ideia de um devido processo legal controlado pelo Estado? É uma reflexão super pertinente. Onde termina a autonomia das partes e onde começa o núcleo inderrogável do processo justo? O artigo 190 já traz alguns limites: nulidade, abuso, vulnerabilidade, mas a prática e a jurisprudência ainda vão explorar muito as fronteiras disso. Fica aí uma provocação interessante para quem nos ouve pensar a respeito, né? O futuro da prática processual talvez passe muito por essa discussão. Com certeza. É um campo em constante evolução. Maravilha! Acho que conseguimos fazer um belo mergulho nos atos processuais hoje. Queria agradecer imensamente sua participação, foi super esclarecedor. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar sobre um tema tão relevante aqui no Concurseja. E para você que nos acompanhou até aqui, esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para os seus estudos e para a sua compreensão do processo civil. Continue firmes na jornada. Isso mesmo! Não deixem de conferir os outros materiais e cursos disponíveis aqui no canal Concurseja. Temos muito conteúdo preparado com carinho para ajudar na sua aprovação. Um grande abraço e até a próxima! Até a próxima, pessoal.